falando um pouco de política, aqui em Itaporanga hoje, nesse 1º de maio, nós aproveitamos para conversar com esse prefeito Antônio Porcino. Ele fala agora para vocês um pouco sobre o seu trabalho na área sindical e fala um pouco também, Porcino, sobre a política, especialmente a política de Itaporanga. Olha, Flávio, é muito bom falar com você. Primeiro, o mais importante é encontrar você e o povo de Itaporanga. E depois a Jovem Pan, que em São Paulo é uma líder de audiência. E eu gosto dos trabalhos jornalísticos da Jovem Pan. Nós temos que dizer o seguinte: Itaporanga tem crescido de forma ordenada, mas tem crescido bastante. E nós estamos muito felizes por isso. Felizes porque tivemos a nossa contribuição para esse crescimento. E houve uma certa continuidade. E antes de falar nesse assunto de política, eu vou falar do sindicalismo para você não dizer que eu perdi a linha, ou vou fugir a linha. Eu sou um dirigente sindical nacional pela Federação Nacional dos Frentistas, que acaba de ganhar um processo de danos morais contra a revista 3, ou seja, a revista Isto É, que me caluniou em agosto passado e agora foi condenada a me pagar uma pequena indenização e a dar o meu direito de resposta. Eu fui homenageado, inclusive, pela OAB Seção do Rio de Janeiro e fui noticiado em todos os blogs do meu estado de Paraíba e em muitos do Brasil afora. Para mim, um orgulho que deixou até o presidente do PDT emocionado porque publicaram matérias injustas contra a minha pessoa. E segundo, eu preciso dizer que a minha história no movimento sindical começou há quase 30 anos. Em junho, vou completar 30 anos de janela no movimento sindical. Mas sempre em defesa dos trabalhadores de postos de serviços, de combustíveis e derivados de petróleo. Eu conquistei muitas coisas para essa categoria, junto com outros companheiros, porque sozinho ninguém faz nada. Sozinho não sou ninguém. Mas é preciso que alguém coloque o pescoço à forca. E eu coloquei o meu. Quando eu resolvi desmembrar essa categoria, quando o metanol vinha envenenar os frentistas brasileiros, eu entrei nessa briga, chamei todos os dirigentes sindicais dos minérios e derivados de petróleo para ingressar nessa luta. Aí eles disseram: esses bombeiros aí são complicados, tá? Não dá para a gente entrar nisso. E eu enfrentei sozinho, inclusive cheguei a escrever para Zé Sarney, e ele não me respondeu. Eu disse: talvez a minha carta tenha sido igual àquela do jornalista de Quixaramubim, que alertava Hitler, Heren, Truman e Stalin sobre o perigo da Segunda Guerra Mundial. Eu até brinquei numa palestra que a gente participou na Universidade, na PUC, lá em São Paulo. E, graças a Deus, resumindo, eu hoje sou dirigente de 513 mil trabalhadores de postos de serviço de combustíveis do Brasil, agregados através da Federação Nacional dos Frentistas e 58 sindicatos no Brasil. Falando da política de Itaporanga, Porcino, agora nós temos uma nova história. Inclusive eu brincava hoje pela manhã com alguns amigos e dizia: a atração do programa hoje não é nem o governador do estado que viesse, mas sim Porcino e Dejaci por essa união. Essa é a aparição oficial de vocês agora nesse retorno de vocês unidos novamente pelo futuro de Itaporanga. O que levou o Porcino, na verdade, a voltar a se unir, na verdade, ao grupo de Dejaci Brasileiro? Acabar com as querelas e seguir a instrução do poeta: a união faz a força. Dejaci é um homem, um cidadão que eu nunca critiquei como cidadão. Se tive alguma crítica como político, mas como cidadão nunca o fiz, porque ele tem um coração talvez do meu tamanho, do tamanho do meu ou maior. Agora, procurei eu segui a orientação da união faz a força. Por que degladiarmos se nós pudermos somar forças e buscarmos
através dessa união, apoios para fazer Itaporanga crescer. Eu quero te citar um exemplo. Eu morei 16 anos numa cidade que se chama Itupeva, no interior de São Paulo, a 50 e 70 quilômetros de São Paulo. E lá, quando eu cheguei, o orçamento de Itupeva era do tamanho do orçamento de Itaporanga. A habitação, a população de Itupeva era do tamanho da população de Itaporanga. E houve lá 8 anos de governo de um prefeito, aí houve uma sequência de mais 8 anos que era o vice-prefeito e tal. Para resumir, hoje Itupeva tem 100 mil habitantes flutuantes e 50 mil fixos. Tem 40 mil eleitores e tem um orçamento de 1 bilhão e 300 mil reais, porque houve união. A Câmara Municipal de lá não briga por futrica, não briga por coisas individuais, brigam por os interesses do município. E assim é a Itupeva e assim é o Estado de São Paulo. Eu fui chamado uma vez para um café da manhã com o governador, na época ainda era o Fleury, e de 70 deputados federais que São Paulo tem, tinha 68 da reunião, independente das cores de partido, buscando recursos, buscando ideias para buscar recursos para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo que banca o Brasil, que é dono de 39% do PIB brasileiro. Então eu acho que nós temos que somarmos. Veja se tem um coração bom, eu vou indicar um vice para compor sua chapa, vou indicar meus candidatos a vereadores, vamos fazer um chapão e eu vou buscar recursos através da Câmara e do Senado, porque tenho influência através da minha participação como presidente da Federação Nacional, representando 500 mil frentistas, 513 mil frentistas do Brasil, e 12 milhões de trabalhadores do comércio e serviço da CNTC, da qual sou um participante do Conselho Fiscal da diretoria. E tem mais o Luiz Arraes como diretor de patrimônio dessa entidade. A maior confederação de trabalhadores do Brasil. E ainda eu como um membro da direção da Força Sindical, um dos vice-presidentes do Paulinho, um dos maiores e respeitados líderes do movimento sindical brasileiro. Senhor, obrigado mais uma vez pela participação na nossa programação e é sempre um prazer conversar com o senhor, já que tem conteúdo para que a gente possa fazer, na verdade, uma boa entrevista. Muito obrigado, meu amigo Flávio. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de poder falar para os meus conterrâneos da Paraíba, do Nordeste Brasileiro, e notadamente para o Vale do Piancó, e em especial para Itaporanga. Que Deus os abençoe e vamos chegar lá. Unidos seremos fortes.